gente geralmente espera de uma pessoa quando ela está em um velório, quando ela termina um relacionamento ou quando ela é mandada embora do seu emprego? Que ela chore, né? Que se ela está triste, que ela chore. Se ela está desesperada, que ela chore. Se ela está frustrada, que ela chore. Só que tem algumas pessoas que não conseguem chorar. Você conhece alguém assim? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar sobre por que algumas pessoas elas não choram. Quando uma pessoa ela passa por algum tipo de trauma, ela pode acabar criando um bloqueio e não chorar em circunstâncias que outras pessoas chorariam. Isso é um mecanismo de defesa para que ela não passe por uma situação de desconforto muito grande, para que ela não se mostre vulnerável às outras pessoas. Situações extremas, como por exemplo, suponhamos que uma pessoa passou por uma situação de tentativa de homicídio, ou uma mãe teve um bebê que nasceu morto, ela pode ficar dias, meses, até anos sem conseguir chorar por causa disso. A vantagem é que quando você identifica qual que é a causa, e geralmente isso ocorre em terapia, a causa desse bloqueio vai fazer com que você volte a se conectar com as suas emoções e consiga chorar. Quando a gente pensa em depressão, a maioria das pessoas pensam em tristeza, mas nem sempre. Às vezes a pessoa ela tem um quadro de depressão e ela pode ter o humor vazio, irritável e pode assim também ter tristeza. Quando ela tem esse humor vazio ou irritável, pode ser que ela não chore, principalmente quando a gente fala de humor vazio, que é típico de uma depressão com características melancólicas. Essa pessoa, ela vai acordar se sentindo muito mal, é como se ela estivesse anestesiada. Então ela não vai ter prazer em fazer nada, né? Ela vai ter o que a gente chama de anedonia. Alguns antidepressivos, que são inibidores de recaptação de serotonina, eles podem fazer com que a pessoa ela se sinta anestesiada e não consiga chorar. É muito comum a gente escutar isso de pessoas que tomam antidepressivos, que elas sentem que estão sem emoções. Quando você reduz a dose, em alguns casos, ou quando você retira o antidepressivo, essa pessoa ela provavelmente vai voltar a conseguir chorar novamente. Por causa de alguma condição médica. É comum? Não. Mas existem algumas doenças que podem levar uma pessoa a não conseguir chorar. E uma dessas doenças, síndrome de Sjögren, não sei como que fala isso, tá? Eu provavelmente estou falando errado, mas é essa síndrome é Sjogren, que é uma doença autoimune que deixa o olho super seco e acaba bloqueando a produção do líquido. E tem também uma síndrome chamada Moebius, que a pessoa já nasce com ela, que mexe com os músculos do rosto e pode impedir que as glândulas lacrimais elas funcionem direito. Até uma inflamação nas glândulas lacrimais podem fazer com que uma pessoa ela não chore. Então, não é porque a pessoa não está sentindo nada, e não é uma questão emocional, é uma questão física. Pessoas que não gostam de se sentir vulneráveis, que são extremamente controladoras, que querem se mostrar fortes, não querem se mostrar fracas, elas podem não chorar, principalmente na frente dos outros. Isso é muito comum a gente ver por uma questão estrutural mesmo, né? A nossa sociedade reforça muito que homem não chora, homem não pode demonstrar emoção. Às vezes eu vejo as pessoas falando isso para criança e eu fico pensando no adulto que essa criança vai se tornar, porque é necessário a gente sentir as nossas emoções. Porque se você não se permite senti-las, em algum momento vai bum, que nem uma panela de pressão. Vai explodir. Bota pressão na panela, bota pressão na panela e não deixa sair aquele arzinho, aquela pressão, uma hora ela explode. E é assim que acontece com as pessoas. E isso também pode acabar vindo uma forma de transtorno, de um sintoma. Por isso que é importante as pessoas, elas se permitirem sentir, né? Entrar em contato com as suas próprias emoções. É lógico que a gente tem uma evolução em relação a isso, tanto é que não é incomum a gente ver nos jogos de futebol ou qualquer outro tipo de esporte, ver os homens chorando porque eles perderam, porque eles ganharam. Aos poucos a gente está mudando isso, mas ainda existe muito tabu quando a gente vê algum homem chorando. Geralmente, se você percebeu que tem muito tempo que você não tá chorando, talvez seja o momento de você procurar ajuda.
porque é importante a gente ter esse contato com as nossas emoções. Às vezes você chora, 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 e sente até um alívio, porque você se autorregula através do choro. Então, a gente chora não é à toa. A gente chora por uma necessidade de colocar pra fora aquilo que a gente está sentindo. Gostou do vídeo? Curte. E se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo pra gente continuar proseando sobre esse assunto. Até a próxima!